Qual foi a última vez que você leu com atenção ou alterou o contrato social da sua empresa? Já parou para pensar nisso? Um dos assuntos mais comentados recentemente, desde ontem, na verdade, é o afastamento do tal do Monark, o Bruno Ayub, lá daquele famoso Flow Podcast, que tem milhões de inscritos, impactos, patrocinadores, etc. Por quê? Porque depois de uma fala totalmente bizarra em um programa que foi veiculado ontem, veio à tona aí a nota do Flow sobre o afastamento do Monark. Após isso, depois também veio a informação de que o Igor, que é o sócio dele, o outro participante ali, teria comprado a participação dele. Diante disso tudo, tem vários cenários e eu vou comentar um pouquinho aqui. O principal deles, uma ação equivocada, ilegal ou irresponsável de um sócio ou de um colaborador de uma empresa não pode levar a empresa para o buraco. Já dizia o Buffett que são necessários 20 anos para você construir uma reputação e 5 minutos para destruí-la. Bom, mas eu não vou me arriscar aqui a analisar o conteúdo desse comentário, nem tampouco as consequências dele, até porque já tem até notícia que a PGR vai apreciar. Tem gente defendendo, tem gente acusando. O fato é que está todo mundo julgando como se isso aqui fosse um espelho da nossa vida efetivamente, como se a rede social fosse o melhor local para isso. Enfim, o que eu queria deixar claro aqui são dois vieses. Primeiro, ponto de vista societário, empresarial. O que pode acontecer com a empresa dele? O que a gente pode aprender em relação a isso? O outro, que eu vou comentar também, mais em relação ao que nós estamos construindo como sociedade. Então, primeiro, em relação à questão jurídica. O Flow Podcast é uma sociedade limitada, chamada Flow Produções de Conteúdo Audiovisual, e ela tem um único sócio. Esse único sócio é uma outra empresa, também uma sociedade limitada, que é uma holding, chamada IB Participações, onde o Igor tem 49,75%, o Monark também, e tem uma participação minoritária do Gianluca. O social ele tem essa previsão expressa de possibilidade da exclusão extrajudicial de um sócio, ali minoritário, com a deliberação dos demais sócios. Então, com maioria absoluta, em razão desses atos que podem causar aí uma consequência e colocar a continuidade da empresa em risco, tem essa possibilidade de exclusão, porque há previsão contratual. Aí já vale aqui uma primeira reflexão. Se existir um acordo de sócios disciplinando efetivamente o que pode ser considerado como atos de inegável gravidade, será que a consequência seria a mesma? Não é possível saber se a gente tem mesmo a existência desse documento, o acordo de sócios, que é um documento tão importante que a gente considera como coluna vertebral ou sustentação de uma sociedade juntamente com o contrato social. O fato é que, se existe esse acordo de sócios, será que existe alguma cláusula específica onde o sócio que causa ali prejuízos para a empresa pode ter automaticamente a sua parte adquirida pelo outro sócio? O fato é que, caso realmente não exista esse acordo, aí seria, na minha visão, no mínimo imprudente da parte dos dois, do Igor e do Monark, essa diluição que eles fizeram. Por quê? Porque eles saíram de uma empresa que eram sócios igualitários e entraram, cederam as cotas deles para uma outra empresa, que é essa holding participações, e essa holding teve a diluição da participação deles, que passaram a ter lá 49,75 cada um, mais 0,5% desse. O fato é que, se não existe nenhuma cláusula específica nesse acordo de sócio, se é que existe esse acordo de sócio, o fato é que, uma vez existindo então previsão no contrato social de uma cláusula para exclusão extrajudicial do sócio, realmente os demais sócios ali, que o Gianluca e o Igor, podem, como eles têm maioria, excluí-lo da sociedade. Então, tchau, Monark. E aí você poderia ser marcado aí um ato para que ele apresentasse justificativa, defesa, etc., mas a maioria decidir. De todo modo, se o Monark realmente for excluído, vai ser sempre resguardado o direito dele ali de haver, de receber os seus haveres, que serão apurados da forma que está prevista no contrato social, aferido em balanço especial da data que teve esse ato de exclusão dele. Aí os valores vão ser pagos da forma da lei, pagos em 90 dias, a partir da liquidação, ou da forma que for previsto no contrato social. Baita situação inusitada, baita situação delicada, onde a reputação de uma empresa foi colocada em jogo e, por conta da atitude de um sócio, tem toda essa movimentação. Esse é um ponto infeliz, realmente, uma questão que leva a gente a refletir sobre o que está sendo feito com a saúde empresarial. Como eu mencionei no início, é importante que você entenda as regras do jogo, seja antes de começar o jogo, seja durante o jogo. E isso
as regras do jogo estão contempladas ali no contrato social e principalmente no acordo de sócios, que pode reger a forma que as questões práticas vão ser lidadas, resolvidas dentro de uma sociedade empresarial. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de falar com vocês aqui. Em relação ao segundo ponto, mais uma situação quanto a que nós estamos criando, né, como sociedade. Né? O que eu posso falar em relação a isso? Essa é a minha opinião. A gente está substituindo a educação por entretenimento barato, como se fosse fácil crescer profissionalmente ou pessoalmente com base em podcast. O Brasil é um dos países que mais tem audiência no podcast, e o Flow Podcast é um dos maiores podcasts do Brasil, com uma audiência gritante, tanto que existem inúmeros patrocinadores com valores ali substanciais, etc. O que eu queria refletir com vocês sobre isso? Os algoritmos são como uma bucha. Quanto mais engajamento, quanto mais o algoritmo percebe que existem interações em relação a determinado tipo de conteúdo, mais esse conteúdo vai sendo entregue. Então, de uma hora para outra, a gente que eu digo, todos nós, consumidores de conteúdo, formamos pessoas que são colocadas como comunicadores ou como educadores. E aí está o risco de a gente entender que isso é uma forma de educação, é uma forma de crescimento profissional ou uma forma de crescimento profissional. A gente dá holofote para pessoas que muitas vezes não têm nem formação para isso, ou ainda que não tenha formação, não tem um discernimento muito claro entre liberdade de expressão, entre direitos previstos constitucionalmente e entre até onde se pode ir com uma posição. Então é lógico que a questão ali foi interpretada de uma forma talvez condizente à gravidade da fala, mas isso também a gente tem culpa no cartório, porque nós demos holofote, nós demos, todos os consumidores desse conteúdo, inclusive os patrocinadores, etc., fomentamos aquela situação. Então, quando você baseia o seu crescimento pessoal ou profissional com base em algoritmos, em engajamento ou com base naquela ambiente que você está recebendo aquele tipo de informação, mais você pode reduzir a possibilidade de receber maiores informações de qualidade e até fora da sua bolha, fora da sua linha de pensamento. Então fica a reflexão aqui também, que a gente mesmo produz esse tipo de interlocutor, esse tipo de comunicador, esse tipo de impacto. Logicamente, aí tem os patrocinadores, etc. Isso tende a crescer mais. Por quê? Porque o que gera dinheiro é o engajamento. E o engajamento não necessariamente, às vezes, é um conteúdo de qualidade. Tá bom? Fica a reflexão para todos nós aqui nessa nova era de sociedade da informação. Um abraço a todos aí.